Pessoal, ainda sobre o assunto do Value Object, a gente pode criar um Value Object aqui para o Price. A gente criou para o Symbol, a gente pode criar para o Price também. E o Price, ele tem um valor que precisa ser maior que zero, e ele tem também uma currency, que pode ser BRL, BTC, Solana ou qualquer outro, né? Então, como é que a gente faria para criar esse value object para o nosso price? Porque quando você vai comprar uma moeda, ela tem um price de mercado ali que você vai querer comprar. Então, é esse price que a gente vai tentar representar no programa. Nesse caso, seria type price, que é um struct, certo? E a gente teria duas propriedades: o amount, que por enquanto eu vou colocar como float 64, e o currency, que seria uma string. A gente pode criar um value object especificamente para o currency e usar currency aqui, em vez de um string. Mas a gente vai fazer isso depois. Então, criando o price aqui, o que a gente precisa fazer agora? Vamos criar o nosso construtor, como a gente fez da outra vez. Então, seria func new price, certo? Que vai receber dois valores aqui, o amount, que é o float 64, e o currency, que é string. Então, o que a gente vai devolver? A gente vai devolver um ponteiro de price ou erro, né? Pode ser null, no caso new aqui, no caso do Golang. Vamos lá. Vamos testar primeiro o validate price. Então, não pode dar erro essa parte aqui, validate price. Vou colocar só validate, por exemplo. Vou passar o amount e o currency, certo? Se erro diferente de new, eu vou retornar new e o erro. Veja que aqui está um pouco diferente, que eu estou retornando um ponteiro, em vez do struct vazio, como a gente fez no symbol. Isso aqui é para mostrar uma outra possibilidade também, tá? E agora, vamos lá. Deixa eu fazer logo essa função de validação. Validate. Vamos fazer essa função de validação logo, que vai receber o amount, que é string, que é base 64, not base 64, float 64, e o currency, que é do tipo string, e ela pode retornar um erro. Nesse caso aqui, o que, é que a gente vai testar? If amount for menor que zero, é para dar erro. Vou colocar menor ou igual aqui, tá? Menor ou igual a zero é para dar erro. Return. O que, é que a gente pode fazer aqui? Eu vou criar um erro chamado erro invalid price. E eu vou criar aqui em cima essa variável. Erro invalid price, que vai ser igual a erros. Eu vou importar new. Price cannot be zero or negative. Então, vou usar esse cara aqui, ó, certo? Nesse caso agora, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar de uma função para pegar o amount, price, get amount, que vai retornar um float 64, return p amount, e a gente vai precisar de uma função para pegar o currency, get currency, que vai retornar um string, e nesse caso aqui, return p dot currency, e é só isso. Nesse caso já aquela string, né? Então a gente tem os dois getters aqui, tem o validate tem a duplicata aqui, então o que a gente pode fazer? A gente pode renomear ele para validate price, que aí ele fica, que existem outros value objects que usam validate, então quando a gente usa validate price, ele fica específico para esse value object aqui, né? E é isso. Falta agora, já que a gente validou, se aqui não for erro, não vai entrar no if, então a gente só precisa agora dar um return, bem diferente do outro agora, ó, price amount, que recebe amount,
Só para você entender que esse amount aqui é o do price e esse outro amount amarelinho aqui é o que está sendo recebido aqui pelo construtor. Currency recebe currency, certo? E que mais? Ou, como a gente viu aqui, ó, ou é price, ele retorna um price, um ponteiro de price e o erro. Então a gente tem que retornar new aqui, já que não deu erro, certo? E acho que é isso. Retornamos aqui. Aqui tem o return new e faltou também validar a currency, certo? Como é que a gente vai validar a currency nesse caso? Para o caso da currency, a gente pode fazer o seguinte: if currency, na verdade, o tamanho de currency é um string. Se for diferente de 3, a gente vai return error invalid currency. A gente pode criar aqui em cima. Currency should have length of 3, por exemplo. Claro que a gente poderia usar outras formas aqui também, né? Bem, acho que é isso. Tá aí o nosso value object. A gente poderia criar um teste agora também, né? Só para fechar, deixar tudo testadinho mesmo. Vamos fazer isso então. Bem, criei aqui um arquivo de teste, então vamos lá, func, vamos criar logo esse testezinho aqui, ó. Como é que vai ser? Func test new price, certo? E aí, o que é que a gente vai precisar nesse cara? A gente vai precisar criar um price. Então, como sempre aqui, a gente começa instanciando o que a gente precisa e o erro, e depois a gente chama o construtor do value object ou do struct, do que você estiver montando na hora. Então, vamos testar aqui, por exemplo, valor 1, tá? 1.050. E o currency, vamos botar USD, certo? Nesse caso, é para funcionar. Nesse caso é para funcionar. Vamos ver se o price está certinho aqui. Currency string. É porque aqui, ó. Aqui eu tenho que colocar aspa dupla, né? Certo? Então, ó, require. Outra forma aqui de acessão nos testes. Require no error. Nesse caso. Então, estou requerindo aqui que não tenha nenhum tipo de erro, certo? Porque tá correto os valores. Vamos ver outra coisa. O que é que a gente requer aqui também? Require equal seria passo teste aqui que sempre tem que passar, tá? Seria o expected value 1.50 que a gente passou e qual o valor que a gente está recebendo? O amount. Tem que ser igual, tá? Nesse caso do amount aqui é para ser private. Então eu tenho que pegar o get amount. Não sei porque ele acabou pegando, porque está dentro do mesmo pacote, né? VO, né? Então tem que ser get amount. E aqui o require equal USD e o p.getCurrency. Tem que ser igual também, tá? Vamos rodar esse primeiro teste aqui só para garantir que funcionou, certo? Se a gente botar aqui, ó, o SDC para o SDT para Tether, né? Que é uma criptomoeda colateralizada em dólar, a gente vai receber um erro aqui, tá? Porque tem mais de 3 caracteres. Vamos para o segundo teste agora. Deixa eu fechar essa aba. Vamos para o segundo teste. Vamos testar o inválido agora, né? Func test. Vamos testar aqui o invalid. Invalid values. Tá? Então vamos copiar aqui esse. Vamos fazer o seguinte: vamos copiar e colar o teste. Aqui vamos colocar 0, por exemplo. E aqui, require error. Então, aqui tem que dar erro, certo? Esse cara aqui não precisa. Vou botar aqui underscore. E aqui é para dar erro, né? Boa, deu erro. Um outro teste que a gente poderia fazer. Vamos criar um outro price aqui, porém com o SDT. E aqui 10, por exemplo. E
a gente tem que requerer erro também, tá? Caso aqui deu problema, porque estou usando o mesmo, né? Se eu só botar igual aqui, porque ele já foi instanciado aqui a gente está só atribuindo novo valor. Só para economizar também linhas de código, né? O SDT eu vou adicionar ao dicionário, porque isso é uma palavra válida, apesar de não ser válida nesse contexto que a gente está usando aqui. Então é isso, a gente criou 2 testes aqui, ó. Deixa eu rodar de novo. A gente criou 2 testes aqui para esse novo value object para price e tá funcionando. Então era isso. A aula de hoje é sobre value object, de novo, segunda aula sobre esse assunto. Foi bem mais rápida de hoje. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre value object e comece a aplicar aí no seu dia a dia essa ferramenta fantástica da programação, né? Um padrão de projeto praticamente, né? Muito utilizado em Domain Driven Design, onde você tem o papel de distribuir responsabilidades em vários objetos na sua aplicação. Então, o Value Object é muito utilizado por causa disso também. Então é isso aí, gente. Até a próxima. Obrigado por ter assistido.